Olá, pessoal! Hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre o mapa da Marilyn Monroe. Então, atriz, né, famosa, símbolo da cultura pop. Esse mapa aqui ele é bem interessante, assim, da gente observar ele, os caminhos que ele propõe, né, e como ele foi, enfim, vivido, experimentado pela Marilyn. Ainda mais que a gente está chegando aí numa conjunção de Sol com Mercúrio em Gêmeos, agora na sexta-feira, no dia 30. E esse mapa, então, ele tem essa conjunção, né, de Sol com Mercúrio em Gêmeos. Então, aqui a gente tem um ascendente em Leão, uma Lua em Aquário. E aqui tem, assim, tem muitos vieses, tá? Eu vou voltar a falar da questão de como os mapas, eles são recebidos e percebidos de maneira diferente quando a gente está falando de um homem ou quando a gente está falando de uma mulher. Não é absorvido da mesma maneira, a gente não experiencia aquele mapa do mesmo modo, tá? Eu já fiz um mapa aqui do canal de Gêmeos com ascendente em Leão, que foi o mapa do Trump. E aí é uma postura completamente diferente, o ascendente em Leão, também já falei em outros vídeos, ele é um ascendente que a gente consegue ver muito bem essa característica de que no homem é de uma maneira, na mulher é de outra maneira que funciona, tá? Então aqui assim, uma pessoa inteligentíssima, tá? O Mercúrio em conjunção com o Sol, independente do signo, ele sempre vai falar de inteligência, de intelecto, de um raciocínio rápido, são pessoas que aprendem com uma facilidade, assim, exorbitante, nem sempre elas aprendem de uma maneira dita comum, como todo mundo, elas muitas vezes têm raciocínios diferentes, ainda mais em Gêmeos, que é a casa de Mercúrio, tá? Então, esse mapa, ele é regido pelo Sol, né, ascendente em Leão, e o Sol tá lá do lado de Mercúrio, em Gêmeos, na casa 10. Então, aqui, assim, a Marilyn, ela teve uma infância, ela teve uma vida bem conturbada, tá? Mas a gente chega por ela por meio da imagem, né? Olha, o ascendente em Leão. O que ficou dela é a imagem. A imagem. Então, assim, ela de fato é um símbolo cultural mesmo, muito, assim, trazendo bem para questões práticas, tá? O estilo dela, o cabelo, a maquiagem, ela foi sendo toda montada e até hoje o estilo dela ele é utilizado como referência, tá? No nosso estilo, nas maquiagens, em tudo. Tá? Então isso é importante da gente entender aqui com esse ascendente em Leão que vai falar muito da imagem. E aí uma Lua em Aquário, que também já falei aqui em outros vídeos, que vai falar sobre questões, muitas vezes, que envolve, assim, a pessoa ser cuidada quando criança, né? A Lua vai falar muito da infância. Ser cuidada ou por muitas pessoas, né? Ou ter ali uma sensação de inquietude naquilo que se refere à sua casa e ao seu lar. E a Marilyn teve isso, assim, de uma maneira muito intensa. Ela, assim, tem muitos detalhes mesmo da infância dela, tá? Que são documentados. Ela passou por várias casas adotivas, ela passou por orfanatos, então a mãe dela não pôde ficar com ela, não tinha condições de criar ela foi para o orfanato, ela foi adotada, ela ficou com uma tia, ela teve abusos das pessoas que cuidavam dela, ela teve, inclusive, que casar super cedo, ela casou, se eu não me engano, com 16 anos, porque a família adotiva que ela estava naquele momento, as pessoas que estavam cuidando dela naquele momento, precisavam sair do estado, porque o homem lá da família tinha conseguido um emprego num outro estado, só que como ela tinha essa questão de ser adotada, né, ela não podia sair do estado, então ela teve que casar, eles arranjaram um casamento com o filho de um vizinho para ela poder fazer essa mudança. E no fim ela foi morar com os pais, com os sogros dela, os pais desse homem que ela casou. E ela começou a trabalhar numa empresa. Olha que a área profissional também interessante a gente observar, né?
como ela teve a vida dela completamente alterada por meio da Casa 10. Ela começou a trabalhar numa empresa que fabricava drones e, enfim, artigos que envolviam a guerra. E lá no meio disso, ela se deparou, ela encontrou um fotógrafo, e esse fotógrafo, ela começou a modelar para ele. Ele começou a fazer, ele estava lá fazendo fotos das mulheres trabalhando, das mulheres que trabalhavam lá nessa empresa. E ela, né, ele viu o potencial nela e ela começou a trabalhar como modelo e ela saiu da empresa e aí foi. E aí ela foi direcionada, ela começou a ser muito requisitada, ela foi direcionada para uma agência de atrizes. E aí entra muito essa conjunção aqui. Ela parou de estudar super cedo, só que ela foi se desenvolvendo como atriz, assim, do nada. Não é uma pessoa que nasceu num meio artístico, não. O meio dela não tinha absolutamente nada a ver com isso. Só que ela foi sendo direcionada a isso, ela foi sendo levada a isso. E o Gêmeos faz isso, né? Ele vai levando a gente. Ele vai levando, ele vai levando. E isso não é algo negativo, pelo contrário. Gêmeos vai falar muito, e essa conjunção do Sol com Mercúrio vai falar muito da gente saber aproveitar o meio. Saber aproveitar o que tem disponível à nossa volta. E ela fez isso. Então ela foi lá para a agência de atrizes e ela começou, enfim, ela começou a estudar. E estudar mesmo, ela do zero, ela foi se formando atriz, ela foi fazendo cursos de teatro, cursos de interpretação. E olha o Leão, né? O Leão, ele puxa, dependente da área de vida da pessoa, ele puxa muito, assim, para essas questões de imagem, de comunicação, de exposição, é muito intenso isso. Só que nós estamos falando do mapa de uma mulher e não do mapa de um homem. Então, a mulher, culturalmente, ela tem, sim, essas questões que envolvem inseguranças, problemas com autoestima, e a Marilyn, ela foi... ela teve isso durante toda a vida dela, e ela não... por mais que ela tivesse feito muito sucesso, e fez muito sucesso, né, assim, ela era a atriz mais requisitada do seu tempo. E é um ícone até hoje. Mas ela nunca superou as suas questões internas e as questões de infância, e as questões problemáticas em relação à sua insegurança. Ela tinha medo dos palcos. Como pode isso? Uma atriz, sim, mas dentro dela ela sofria muito, ela era muito ansiosa e ela tomava muitos remédios para ansiedade, ela tomava anfetamina e outros comprimidos, e isso foi deteriorando ela, né, internamente. Então, por fora, a imagem estava lá, ela linda, e até o final da vida dela, imagens lindas dela, linda, maquiada, cabelo, sorrindo, sorridente, a imagem perfeita leonina aqui, que é o que a gente entra em contato, só que por trás, por dentro dessa imagem. Então, o ascendente em Leão, ele sempre vai trazer muito essa questão. O que sustenta essa imagem? Sabe, o que está sustentando essa imagem que eu estou passando aqui? Porque se não tiver bem sustentado, beira, assim, a um perigo mesmo, né? Então, enfim, ela teve uma morte aí bem, né, com uma alta dosagem de comprimidos aí que ela ingeriu, né? E nos últimos tempos ela estava tomando bastante comprimidos para ansiedade, para depressão, e foi constatado, foi colocado, a morte dela foi divulgada como suicídio, porque era uma dosagem muito maior, assim, para ser considerado um acidente, né? Não foi um acidente, ela realmente quis ingerir uma quantidade absurda para poder morrer. Então, e aí isso também, né, uma pessoa que impacta mesmo na morte, a morte dela, a divulgação
da morte dela fez com que lá em Los Angeles o número de suicídios daquela época dobrou. Olha só, aí também a gente entende por que, que a imprensa não divulga, né, suicídios e tudo mais. Eu achei interessante, assim, esse dado também, porque uma pessoa que, mesmo na morte, marca, e mesmo pós-morte, né, porque ela é um ícone até hoje. Só que tudo, ela foi, tudo na vida dela foi marcante pro outro, pro mundo, pro público, e isso foi deteriorando ela internamente, e aí a gente volta aqui para essa conjunção do Sol com o Mercúrio em Gêmeos, no sentido de ela foi sendo levada, ela foi sendo moldada, ela foi sendo interferida, ela foi sendo colocada em papéis que chegou um momento que ela não queria mais fazer determinados papéis, porque ela era muito inteligente. Ela tinha capacidade de ser roteirista, sim, porque ela ia aprendendo as coisas, ela se relacionou com muitas pessoas do cinema e tudo mais. Teve muitas questões envolvendo casos com pessoas famosas, com o presidente, enfim. Né, esse holofote que o Leão joga, ele é muito intenso, e quando se trata de mapas femininos, isso é muito evidente, assim. E aí é isso, né? Ela foi sendo colocada em papéis que ela já estava saturada, ela não aguentava mais fazer aquele tipo de papel da mulher sensual, e era isso, e ela não podia sair daquilo, e tinha os contratos, e aquilo foi tomando uma proporção dentro dela que ela não aguentou mais. Mas eu quis trazer assim esse mapa, né, para a gente observar essa questão da conjunção do Mercúrio com o Sol, porque é isso, ainda mais quando a gente está falando de Gêmeos. Aqui a gente tem possibilidades infinitas, todas as possibilidades estão contidas nessa conjunção de um Mercúrio com o Sol em Gêmeos. Tá? Assim, são todas as possibilidades, os caminhos todos abertos, mas o entorno, ele ocupa um papel central aqui. O entorno constitui aqui, ele é constitutivo. Então, a influência que o meio exerce sobre mim, que as pessoas exercem sobre mim, e, né, aqui nesse caso, esse ascendente em Leão, então ele colaborou muito para esse colapso da Marilyn, no sentido de se deixar ser extremamente afetada por esse externo. Tá? Então, o Leão, ele vai falar da imagem que eu passo para o mundo, principalmente no ascendente, né? Mas ele também vai falar de como eu me afeto com o mundo me afeta, o mundo me atinge, o mundo me machuca também. Então, eu preciso ter esse discernimento, quando eu estou falando aqui dessa conjunção de um Sol com Mercúrio em Gêmeos, porque é muito fácil de eu ser levada. Então, eu preciso observar para onde eu estou sendo levada, quem é que está me levando, o que é que está me levando, que contexto está me levando, para onde eu estou indo. Eu preciso ter esse centramento, e aqui um leão equilibrado, uma lua em aquário equilibrada, ele traz isso. Só que no caso da Marilyn, ela tinha muita instabilidade familiar, e se a gente vai olhar aqui a casa da família, a gente tem Escorpião, a gente tem um Saturno retrógrado aqui. Quando ela queria descansar, quando ela voltava para o âmbito familiar, porque a área profissional faz, né, esse eixo aqui com a área familiar. A área familiar embasa a área profissional, ela nutre, ela dá suporte para a área profissional. Ela não tinha. Ela voltava para cá e ela não encontrava. Ela não encontrava isso, pelo contrário, ela só encontrou abuso. Ela foi abusada pelo marido de uma das tias dela que cuidou dela. Sempre ela voltava para casa e ela encontrava um tumulto acontecendo.
Ela encontrava coisas pesadas, ela não encontrava segurança, ela não encontrava. E aí ela não deu a volta. Mas, né, quando isso tá assim, quando isso tá centrado, o leão, o aquário, o escorpião, são signos fixos. Olha o mapa dela como é um mapa fixo, ele é um mapa de desenho de pessoas que constroem e realizam, e ela realmente fez isso. Ela realizou, ela construiu, ela formou coisas, tanto é que até hoje ela é lembrada. Mas isso teve um preço que para ela custou muito caro. Custou muito caro. Então, quando a gente está falando de Gêmeos, quando a gente está falando do Mercúrio em conjunção com o Sol, independente do signo, mas principalmente em Gêmeos, que é um signo muito sim à mercê do entorno. E isso, quando a pessoa está bem centrada, quando ela está, né, em equilíbrio, quando ela está bem, quando ela está se sentindo bem, quando ela confia no lugar onde ela está, quando ela está no controle da vida dela, isso é maravilhoso, é incrível. Porque isso leva a gente para lugares que a gente nem imagina, abre portas, abre caminhos, abre possibilidades, faz a gente entrar em assuntos, faz a gente conhecer pessoas, faz a gente contatar pessoas, assim, é um mundo de possibilidades aqui, e que faz a gente, se precisar, a gente aprende qualquer coisa do zero nessa conjunção aqui. E era o que ela fazia. Só que se eu não estou bem centrado, quando eu me dou conta, eu fui levado por algo que eu não tinha controle, por algo que eu não consegui, né? E não que isso, me parece que aqui no caso dela, isso aqui faz parte enfim, do destino dela, né? Algo aqui se organizou dessa maneira e a vida dela foi realizada desta maneira. E é isso. Né? Então, não é um ir contra aquilo que foi destinado a ela. E isso em relação a nós também, não é ir contra aquilo que eu tenho, que foi destinado a mim, que eu tenho à minha volta, que eu posso utilizar. Mas eu posso, sim, eu tenho livre-arbítrio para decidir como eu posso utilizar aquilo que está disponível para mim, porque senão é um eterno ser levado embora e daqui um tempo só eu me dou conta onde é que eu fui parar e como eu fui parar. Né? Então, talvez em algum momento ela pensou, nossa, talvez eu deveria parar de atuar, eu deveria parar né, de estar tanto nos holofotes. Talvez em algum momento isso ocorreu. Aqui é especulação, porque a gente não sabe. Mas talvez nesse momento ela já não saberia quem era ela sem ter todo aqueles holofotes, sem aquele mundo da fantasia, da ficção que o cinema cria, né? E que às vezes os atores se perdem mesmo, né? Nos seus próprios personagens, acontece. Então, e aí ela daqui a pouco não conseguiu sair dessa imagem toda que foi criada. Tá? Mas não porque ela não tinha capacidade, porque ela não tinha potencial. Sim, Sol, Mercúrio em Gêmeos é um potencial infinito de criação de cenários e de possibilidades e de caminhos e daquilo que a gente quiser aprender e daquilo que a gente quiser fazer. Mas se eu não estou centrado em mim, se eu não estou com discernimento, e o Mercúrio também é regente de Virgem, né? Se eu não tenho esse discernimento, fica muito complexo eu conseguir separar aquilo que é meu, aquilo que é do outro, aquilo que é o entorno me puxando. Então, aqui é uma reflexão, né, que eu quis trazer com esse mapa dela, para essa temporada geminiana que a gente está vivenciando nesse momento, e essa conjunção desse Mercúrio com o Sol, que a gente possa aproveitar isso de uma maneira frutífera para nós, né? E de acordo e com coerência com a nossa vida, com os nossos valores, com os nossos princípios, com aquilo que a gente acredita, né? E com aquilo que a gente quer viver nesse momento da nossa vida e não algo que me leva como se eu não tivesse
livre-arbítrio. A gente está falando de um signo de ar. Então, eu tenho liberdade, sim, para escolher. Tudo bem, quanto mais a favor daquilo que está à minha volta eu vou, assim, no sentido de utilizar aquilo que eu tenho e não é, ignorar o meu entorno, não é isso. Mas é um saber entrar e sair das situações. Isso é Gêmeos. Essa é a habilidade geminiana, entrar e sair. Saber a hora de parar, saber a hora de voltar. Saber voltar para casa. A alunação geminiana, o mapa que eu fiz sobre a lua nova em Gêmeos, é uma lua nova na casa de Câncer. Eu preciso saber voltar para casa. Eu vou, eu caminho, eu ando, eu sou levado. Nananana. Tá, mas onde é que tá minha casa? Onde é que tá minha referência? Onde é que tá meu ponto? Ah, tá aqui. E é isso que esse mapa aqui, no caso da Merlin, ela não encontrou. Ela não encontrou esse ponto de referência, ela não encontrou a âncora dela que estava ali para caso ela quisesse voltar de tudo aquilo que ela tinha criado ou quisesse se refugiar. Ela não tinha isso. Então, a importância aqui da gente ter os nossos pontos de ancoramento, a nossa família, né, os nossos refúgios. É isso que eu queria compartilhar com vocês.